Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. O ponto de desembarque em Provença era Ratis, que mais tarde ficou conhecido como Les Saintes-Maries de la Mer. Apesar da proeminência de Maria e Marta nos textos do Evangelho, elas não são mencionadas nos Atos, nem nas epístolas de São Paulo depois da partida dela para o Oriente em 44 d.C. A vida de Maria Madalena, escrita por Rabban Ma'ar em mais ou menos 776 a 856, arcebispo de Mayence ou Mans e Abbé de Foule, incorpora muitas tradições sobre Maria que remontam até bem antes do século V. Uma cópia do manuscrito do Ma'ar foi descoberta na Universidade de Oxford nas primeiras décadas de mais ou menos 1400 e a obra é citada na Crônica Majora de Mateus Paris, por volta de 1190. Também está listada na Scriptorium Ecclesiasticorum Historia Liberae Basiliae, em Oxford. Luís XI da França, em 1461 e 1483, mais ou menos, insistia na posição dinástica de Maria na linhagem real da França. Santa Maria Madalena, do frade dominicano Père Lecordaire, publicada depois da Revolução Francesa, é uma obra particularmente informativa, assim como La Légende de Sainte Marie Madeleine, de Jacobus de Voragine, arcebispo de Gênova, nascido em 1228. Tanto Voragine como Mar afirmam que a mãe de Maria, Eucária, tinha parentesco com a Casa Real de Israel, a Casa Real Sacerdotal e não a de Davi de Judá. Outra importante obra de Jacobus de Voragine é a famosa Legenda Áurea, ou a Lenda Dourada, um dos primeiros livros impressos em Westminster, Londres, por William Caxton, em 1483. Publicado anteriormente em francês e latim, Caxton foi persuadido por William, conde de Arundel, a produzir uma versão em inglês dos manuscritos europeus. É uma coletânea de crônicas eclesiásticas detalhando a vida de figuras santas escolhidas. Altamente venerada, a obra era lida em público regularmente nos mosteiros e igrejas medievais. Uma narrativa em particular de La Legenda é sobre a Santa Marta de Betânia e sua irmã Maria Madalena. Santa Marta, anfitriã do Senhor Jesus Cristo, nasceu numa família real. O nome de seu pai era Ciro e de sua mãe Eucária. O pai viera da Síria, junto à sua irmã, por herança da mãe Marta, recebeu 3 propriedades: o Castelo Madalena, Betânia e uma parte de Jerusalém. Após a ascensão de Nosso Senhor, quando os discípulos tinham partido, ela, com o irmão Lázaro e a irmã Maria e também São Máximo, embarcou no navio, no qual, graças à proteção de Nosso Senhor, chegaram todos em segurança a Marsella. De lá, seguiram até a região de Aix, onde converteram os habitantes à fé. O nome Madalena deriva do substantivo hebraico Midgal, que seria torre. Em termos práticos, a afirmação de que as irmãs possuíam 3 castelos é ligeiramente errônea, principalmente porque as Marias, ou seja, Miriams, não podiam possuir propriedades. A herança conjunta, na verdade, se referia ao status pessoal, ou seja, elas herdaram altos postos comunitários, como castelos, torres, de tutela, como em Miqueias 4:8, Madgadeler, torre de rebanho. O culto a Madalena mais ativo acabou sendo mantido em Rennes-Château, na região de Languedoc.
Em outras partes da França, havia mais santuários dedicados a Santa Maria Madalena, entre os quais seu sepulcro em Saint-Maximus, onde a tumba de alabastro e o sepulcro eram guardados pelos monges cassianos no início do século V. A enigmática área de Rennes-le-Château tem fascinado muita gente desde o destaque que recebeu em 1982 por Michel Beijent, Richard Light e Henry Linton, em sua notável obra The Holy Blood and the Holy Grail, e Henry Lincoln em The Holy Place. Em nenhum outro texto, porém, os fatos surpreendentes da passagem da região são mais bem transmitidos do que na obra-prima cartográfica do Chevalier David Wood, o Gênesis. A Ordem dos Cassianos tem uma história interessante. Embora São Benedito geralmente seja considerado o pai do monasticismo ocidental, na verdade ele foi precedido por João Cassiano, que fundou o seu monastério Cassiano por volta de 410 d.C. Após os esforços comunais inovadores de Martinho, bispo de Tours e honorário arcebispo de Arles, o significativo avanço em disciplina monástica por parte de Cassiano, a ser seguido por Benedito e outros, foi a sua separação e independência da organização da Igreja Episcopal. Cassiano denunciou a tomada de ordens sagradas como uma prática perigosa e declarou que os monges deveriam evitar os bispos a qualquer custo. Inicialmente um eremita cético em Belém, João Cassiano estabeleceu suas duas escolas perto de Marsella, uma para homens e outra para mulheres. Assim, Marsella se tornou um centro convencional reconhecido, o berço do ritual das Candelárias que sucedia a antiga procissão das tochas de Perséfone do submundo. De modo semelhante, o Festival de Madonna, ou da Madonna, se originou na Basílica de São Vítor, em Marsella. Outra importante sede madalena era a de Gellone, onde a Academia de Estudos Judaicos, o mosteiro de Saint-Gilles-le-Désert, floresceu durante o século, mais ou menos o século IX. A igreja em Rennes-le-Château foi consagrada a Maria Madalena em 1059 e em 1096, o ano da Primeira Cruzada, a grande Basílica de Santa Maria Madalena foi iniciada em Vézelay. Foi aí que São Francisco de Assis fundou a Ordem dos Frades Menores Franciscanos, posteriormente os Capuchinhos, em 1217. Foi também em Vézelay, em 1146, que o monge cisterciense São Bernardo de Clairvaux pregou a Segunda Cruzada ao rei Luís VII, a rainha Eleonor, os cavaleiros e a uma congregação de 100.000 pessoas. De fato, o entusiasmo das cruzadas era intimamente ligado à veneração da Madalena. As ordens dos cistercienses, dominicanos, franciscanos e várias outras na época seguiam todas um estilo de vida separado do episcopado da Igreja Romana. Mas todas tinham um interesse comum por Maria Madalena. Ao esboçar a Constituição para a Ordem dos Cavaleiros Templários em 1128, São Bernardo de Clairvaux mencionou especificamente um requisito de obediência betânia, o castelo de Maria e Marta. É, portanto, evidente que as grandes catedrais de Notre-Dame da Europa, totalmente instigadas pelos cistercienses e templários, foram dedicados não a Maria, mãe de Jesus, mas a Nossa Senhora Maria Madalena. Os antigos textos cristãos descrevem Maria Madalena como a mulher que conhecia o todo. Ela era a quem Cristo amava mais do que a todos os discípulos. Ela era apóstola, agraciada com conhecimento, visão e perspicácia maiores que as de Pedro, e a bem-amada noiva que ungiu Jesus no casamento sagrado, o Hieros Gamos, em Betânia. Ignorando tudo isso, a Igreja Romana preferiu desacreditar Maria Madalena numa tentativa de exaltar sua sogra, Maria, a mãe de Jesus.
Para isso, fez uso de comentários ambíguos no Novo Testamento, comentários que descreviam a Madalena não casada como uma pecadora, o que na verdade significa que ela era celibatária, uma almá, ou seja, uma virgem aguardando o noivado. Os tendenciosos bispos, porém, decidiram que uma mulher pecadora deveria ser uma prostituta, e Maria foi assim rotulada. Há um paralelo fascinante entre Maria e sua colega migrante, Helena Salomé. Como não gostava de mulheres, principalmente as cultas, Pedro sempre considerava Helena Salomé uma bruxa. Não lhe importava o fato dela ser próxima à mãe de Jesus e tê-la acompanhado na crucificação. Como consorte de Simão Zelote, o Zebedeu, Helena também tinha sido a mãe conventual dos apóstolos Tiago e João Boanerges. Ao contrário de Maria Madalena, que era ligada à ordem regional de Dan, Helena pertencia à ordem tribal de Asser, que permitia às mulheres ter propriedade pessoal. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.